Olá pessoal, meu nome é Douglas Viana e esta é a disciplina de Experiências Bem-Sucedidas de Inovação do programa EAD Inova PE. Este é o programa da disciplina e nesta primeira aula nós iremos observar alguns aspectos sobre o conceito de inovação. Essa revisão será importante para que possamos compreender melhor as experiências que serão apresentadas no decorrer da disciplina. Como minha formação principal é em Geografia, eu busquei trazer para a disciplina algumas experiências do sistema de inovação em regiões particulares. Nesse sentido, iremos observar a experiência do Vale do Silício, nos Estados Unidos, a experiência do norte da Itália, ou Terceira Itália, como também é chamada, e a experiência de Mondragón, na Espanha. Para iniciarmos o debate sobre inovação, é importante remetermos ao trabalho do economista austríaco Joseph Schumpeter. Atribui-se a Schumpeter os primeiros trabalhos sobre a inovação tecnológica e o seu papel no desenvolvimento econômico dos estados e firmas. Para Schumpeter, inovar é produzir outras coisas, ou as mesmas coisas de outra maneira, combinar diferentemente materiais e forças, enfim, realizar novas combinações que tragam retorno financeiro. De acordo com a perspectiva de Schumpeter, a inovação no sentido econômico ocorre somente quando há uma transação comercial que gere riqueza. Portanto, o principal motivo para as empresas inovarem, segundo a perspectiva de Schumpeter, é o incremento de suas taxas de lucro. Schumpeter esboçou sua teoria a partir da observação dos efeitos da inovação realizado pelas grandes firmas de sua época. Assim, para Schumpeter, a ênfase no ganho econômico da inovação a diferencia da mera invenção. Para serem consideradas inovações, as invenções precisam chegar ao mercado. Entender o conceito de inovação proposto por Schumpeter é importante para que usemos corretamente o termo, evitando aplicá-lo de forma aleatória e banal. O conceito de inovação também nos ajuda a reconhecer melhor o que é inovação e distingui-la de outros fenômenos como imitação, invenção, entre outros. Os principais tipos de inovação identificados por Schumpeter foram a introdução de novos produtos em um determinado mercado, a introdução de novos métodos de produção no processo produtivo e a abertura de novos mercados. A inovação produz efeitos diretos na economia dos estados e firmas. Isso porque a inovação acarreta em efeitos na estrutura do mercado e nas cadeias de produção. Esse processo foi descrito por Schumpeter como uma destruição criativa. Segundo Schumpeter, a inovação produz uma contínua destruição criativa, ou seja, uma mutação industrial que incessantemente revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro, incessantemente destruindo a velha, incessantemente criando uma nova. Um exemplo do processo de destruição criativa pode ser observado com a difusão, por exemplo, da inovação câmera digital. Até bem pouco tempo atrás, as fotos eram tiradas a partir de câmeras analógicas. Essas câmeras dependiam de filmes fotográficos e movimentavam uma indústria de milhões de dólares. Além disso, os filmes fotográficos necessitavam ser revelados. A etapa de revelação muitas vezes acontecia em lojas especializadas e consumiam insumos específicos como papel fotográfico, produtos químicos reveladores, entre outros. Contudo, a introdução das câmeras digitais levou a uma mudança radical na indústria da fotografia. As novas câmeras não dependiam de filmes. Além disso, poderiam ser armazenadas em dispositivos eletrônicos, deixando de lado a etapa de revelação. Por sua vez, o armazenamento digital de imagens permitiu que a tecnologia das câmeras digitais convergisse com a tecnologia de outros aparelhos eletrônicos, a exemplo do celular. Essa união levou ao surgimento de novas atividades, como por exemplo as redes sociais de compartilhamento de imagem. Verificamos dessa forma que algumas atividades deixaram de existir por causa da introdução da inovação câmera digital e outras atividades surgiram
apoiadas nessa inovação. Algumas inovações chegam a causar mudanças tão grandes que podem ser consideradas novos paradigmas técnico-econômicos. Isso ocorre quando a inovação afeta a estrutura e as condições de produção e distribuição de quase todo um ramo da economia. Elas geram mudanças no padrão econômico que permanecem por décadas. Esses padrões podem ser caracterizados em grandes ondas de crescimento, também conhecido como ondas de inovação, e foi proposto por Schumpeter. Nesse diagrama, nós podemos ver as ondas de crescimento econômico da humanidade relacionadas às grandes inovações. Vemos desde a primeira onda com o uso de energia hidráulica, até a mais recente com a difusão de tecnologias pautadas na química verde, energias renováveis e nanotecnologia. Infelizmente, o trabalho de Schumpeter ficou esquecido durante muito tempo. Após a Segunda Guerra Mundial, no entanto, cresceu o interesse na relação entre ciência e tecnologia e o desenvolvimento econômico dos Estados-nações. Uma das principais referências para o desenvolvimento de políticas pautadas no desenvolvimento de inovações tecnológicas no pós-guerra foram os trabalhos de Vannevar Bush. Bush compreendia o papel da tecnologia no desenvolvimento econômico dos estados e, na sua perspectiva, esse ativo deveria ser estimulado a partir do investimento em ciência. O modelo de Bush foi uma primeira tentativa de explicar o desenvolvimento das inovações. O modelo pautava-se em uma relação linear entre o investimento em ciência e o desenvolvimento das tecnologias. Contudo, o modelo desconsiderou a interatividade do processo de inovação. Ao fazê-lo assim, o modelo perdeu a sua capacidade de explicar os processos de inovações. Ainda assim, o modelo de Bush influenciou as políticas de desenvolvimento de CIT em todo o mundo, inclusive no Brasil. O interesse na inovação ficou ainda mais evidente quando a equação proposta por Solow para calcular o crescimento dos países evidenciou o impacto da tecnologia sobre a economia dos países desenvolvidos. Solow apontou como fontes de crescimento econômico o trabalho, o capital e o progresso tecnológico. A equação de Solow conferia a produção ao capital e o trabalho. Contudo, ficava evidente a importância da tecnologia para a produtividade do trabalho. Na figura, nós vemos a equação de Solow, em que a produção, y, é uma função entre o capital e o trabalho que é maximizado pelo progresso tecnológico. Ainda na década de 80, o interesse na inovação levou a uma retomada do trabalho de Schumpeter. Desta vez, o trabalho de Schumpeter foi recuperado a partir de uma perspectiva sistêmica, diferente daquela proposta por Bush. Uma curiosidade a respeito da teoria de sistemas de inovação é que ela foi desenvolvida ao mesmo tempo por dois pesquisadores. Assim, atribui-se tanto a Lundvall como Freeman a teoria dos sistemas de inovação. Para Freeman, Sistema Nacional de Inovação envolve uma rede de instituições públicas e privadas cujas atividades e interações iniciam, modificam e difundem novas tecnologias. O conceito de Sistema Nacional de Inovação amplia o entendimento sobre o desenvolvimento de novas tecnologias e o papel do Estado nesse processo. Esse conceito refuta o modelo linear proposto por Bush e sugere o interesse em novos agentes e relações para a compreensão do processo de inovação nas nações. Nesse slide, nós podemos observar um quadro geral dos sistemas de inovação. Chama a atenção na figura o fato de a inovação ser produto de um processo interativo, coletivo e multifatorial. Vemos o envolvimento de vários atores, seja de dimensões públicas ou privadas. Também vemos a existência de agentes intermediários que facilitam a comunicação entre os atores que cooperam para o sistema de inovação. E também percebemos a importância do ambiente,
seja pela infraestrutura que oferece, seja pela demanda e pelas condições estruturantes. A perspectiva sistêmica da inovação destaca a inovação além do mercado. Essa perspectiva demonstra a importância da inovação para a resolução também de questões de interesse social. Nesse sentido, nós ampliamos o conceito de inovação proposto por Schumpeter. A inovação não é importante apenas para a maximização das taxas de lucros, conforme observava o autor. Ela também é importante para diminuir desigualdades e pode ser utilizada para melhorar a vida das pessoas. Ou seja, a inovação também pode ser inclusiva. O foco contemporâneo na inovação levou os estados a desenvolver políticas públicas específicas visando o fomento da inovação em seus territórios. Esse interesse também estimulou a criação de indicadores que possam servir de métrica para avaliar o sucesso dessas políticas. Alguns avanços na busca por parâmetros para mensurar a inovação são os manuais da OECD. Algumas dessas referências são o Manual Frascati e o Manual de Oslo. Esses manuais apresentam metodologias para que os estados possam quantificar a inovação em seus países. No Brasil, por exemplo, a Pintec, pesquisa de inovação feita pelo IBGE, é produzida de acordo com as recomendações do Manual da OECD. Os manuais auxiliam as pesquisas sobre inovação e a avaliação sobre o impacto das inovações. Um tipo particular de inovação destacada nos manuais mais modernos são as inovações organizacionais e inovações em serviços. Esse tipo de inovação é cada vez mais presente nas economias modernas, voltadas sobretudo para serviços especializados. A compreensão desses processos são essenciais para a avaliação de experiências bem-sucedidas de inovação. Compreender a inovação como um fenômeno coletivo e sistêmico é importante para que possamos refletir sobre o tipo de sistema de inovação que nós estamos avaliando. Ademais, procurar métricas adequadas aos estudos nos ajuda a captarmos as particularidades de cada sistema. Compreender essas diferenças é importante para evitar generalizações em nossas avaliações. Além disso, nos ajuda a pensar de forma crítica sobre o sistema de inovação e seus efeitos no espaço como um todo. Esta é uma atividade proposta para esta aula do curso. Faça uma pesquisa sobre quem foi Schumpeter e qual sua contribuição para a ciência econômica. Poste os resultados de sua pesquisa na plataforma ASG utilizando a ferramenta de texto colaborativo Wiki. Nas próximas aulas, nós iremos observar em detalhes as diferenças e similaridades entre sistemas de inovações. Até lá!